querido que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra. Pai querido que está no céu, seja o teu nome, o teu nome. Venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra. Dá-nos hoje o pão, te pedimos perdão, pois sabemos de nossas falhas. Com sua proteção, nos livra da tentação, pois teu é o reino, poder e glória. Essa é a nossa oração, essa é a nossa canção ao Deus que tudo do céu governa. Em qualquer tempo ou lugar, sempre podemos buscar a tua presença. Essa é a nossa oração, essa é a nossa canção ao Deus que tudo do céu governa. Em qualquer tempo ou lugar, sempre podemos buscar a tua presença. A tua presença. Paizinho, essa concepção foi uma concepção trazida por Jesus. Foi uma concepção que Jesus veio e quando ele trouxe essa ideia de Deus como Pai, houve uma revolução em meio àquela religiosidade toda daqueles homens apegados aos rudimentos e às leis, aos legalismos, às observâncias de dias, de meses, de anos, e cerimoniais, e festas, e lembranças, e observações. Jesus vem e mostra que é muito mais fácil viver com Deus. Há uma facilidade enorme de viver com Deus. E se pudéssemos dar um título sobre aquilo que está no meu coração, que veio hoje de tarde, eu diria a facilidade de viver com Deus. Nem sempre a gente entende que houve tanta dificuldade como nos dias atuais, até por conta de, no princípio, o homem e a mulher serem pessoas que estavam diante de Deus, se comunicavam com o Senhor. Os homens anunciam através da ciência que houve uma evolução, nós podemos dizer que houve uma involução. Podemos afirmar categoricamente que o homem perdeu e vem perdendo, apesar dos ganhos que ele tem no seu conhecimento, nas informações, o homem vem perdendo. Na verdade é uma perda que agora tentam as nações se organizar para poder reconquistar tudo aquilo que foi perdido. Mas no princípio, onde havia um momento, naquela terra criada por Deus, aquele paraíso exuberante, onde o homem e a mulher ali estavam em mais íntima comunhão entre eles, onde eles desfrutavam da presença de Deus, era uma facilidade enorme viver com Deus. Que facilidade! Na viração do dia, o próprio Senhor se comunicava com eles e eles tinham aquela exuberância da presença de Deus numa vida boa, onde eles poderiam procriar e ter toda uma história totalmente diferente se não fosse por conta do pecado que adentrou, trazendo uma outra concepção de Deus na cabeça de Eva. E Eva, por conta da grande tentação que veio sobre a sua vida, e não quero me prender a isso, ela acabou influenciando o seu marido e ambos tiveram uma corrupção na sua natureza. Houve uma corrupção na natureza espiritual e o homem morreu de tal forma espiritualmente que essa morte passou a todos os homens e por conta disso todos ficaram destituídos da glória de Deus. O inimigo teve grande sucesso na sua empreitada. A bondade de Deus foi alvo da desconfiança de Eva. E por conta dessa concepção é que eles agora, em pecado, esconderam a nudez. Esconderam a sua nudez atrás de uma ramagem de folhas e se esconderam da presença de Deus
Se você for observar, a gente vê o Senhor agora os procurando como se não soubesse onde estavam. E eles aí dizem ao Senhor: nós nos escondemos porque estávamos nus. Mas antes estavam nus também, e não tinham vergonha entre eles. Havia o amor, havia o sexo criado por Deus, havia toda aquela beleza, né, do próprio corpo humano perante o seu marido, perante a sua esposa, aquele casamento instituído por Deus, e eles não tinham acanhamento nenhum. Mas por conta desse acanhamento agora, houve uma infelicidade muito grande de perder aquela comunhão que tinha com Deus. A gente vê o homem agora com sua mulher perdidos, afastados agora da presença de Deus, e naquele momento que morreram espiritualmente, passaram também a entrar no caminho da morte biológica. O homem foi feito para viver eternamente. E isso é tão forte dentro da gente que a última coisa que a gente pensa é na morte. A gente vê acontecerem coisas todos os dias nos jornais, a gente vê os helicópteros caindo por força de traficantes, já tinham morrido 12 até o meio-dia de hoje, não sei quantos mais que já mataram. A gente vê um cenário todinho de violência, a gente vê a morte passeando pelas ruas. Você vai no velório, como eu tive a oportunidade de ir agora, acompanhando o irmão Amaro, pelo falecimento do seu primo, vários outros corpos ali, mas o sentido de eternidade dentro de você é tão forte que você tem a sensação de que a morte é para os outros, mas não é para você. E a gente vai percebendo pela palavra de Deus que eles viviam nesse relacionamento e agora, na deformidade das suas almas, por conta do pecado que ali entrou, eles passaram a ter um baixo e indigno conceito de Deus, desconfiaram do Senhor. Essa desconfiança de Deus, esse conceito, essa noção de Deus, é que permite aos homens terem os mais diferentes cultos que a gente pode ter notícia. Cada vez mais se multiplicam as mais diferentes formas no meio das diferentes etnias que existem no nosso planeta, do homem buscando o Criador, do homem buscando a Deus e oferecendo a Ele o seu culto. E um errôneo conceito de Deus tranquilamente traz um errôneo culto, um errôneo conceito, uma errônea noção do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, inigualável, único, produz no coração do homem, por conta das suas paixões, por conta das suas fantasias, por conta das suas noções pervertidas e corrompidas no seu próprio coração, um culto estranho ao Senhor. Quando olhamos as Sagradas Escrituras, e temos estudado pela manhã, e vemos ali o combate de Jesus contra o legalismo no meio dos fariseus, e depois a gente vê a expansão do Evangelho, e vê os judaizantes tentando influenciar a verdade que Jesus trouxe aos homens, sendo o único caminho, a verdade e a vida. A gente vê todas aquelas influências dos homens para tentar perverter esse caminho. A gente vai percebendo que os homens continuam sendo os mesmos homens.